E aí, meu povo, professora Ana Flávia, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui. Estamos com a disciplina de Geografia. E aí, estão preparados para a nossa primeira aula, para o nosso primeiro encontro? Tudo dominado para hoje? Que bom! Então, vamos ver que assunto? Hoje vamos estudar atividades econômicas, agricultura e pecuária. Assunto esse que vocês viram na série anterior. Então, fiquem bem atentos que vocês vão recordar aqui na memória tudo que eu falar. Posso começar? Sim? Então, vamos lá. Iniciando nossa revisão sobre esse assunto, podemos observar que a agricultura ela é dividida em várias nomenclaturas, tradicionais, modernas, familiares, subsistência. Então, vamos conhecer um pouco sobre esses tipos de agricultura. A imagem que nós temos na tela é a seguinte: a agricultura tradicional é aquela que utiliza tração animal, o trabalho ele é humano, a tecnologia ela é quase ausente, ou seja, quase inexistente. Isso quer dizer o quê? Que é um trabalho manual, é aquele que a tecnologia não lhe favorece. E quais são os principais instrumentos que eles costumam utilizar? Pá, enxada, ciscador, carro de mão, o próprio animal, o boi, a vaca, o cavalo, a égua, o burro, o jumento, para puxar a carroça ou ajudar a carregar algo que eles necessitam. Principalmente nos dias de hoje, nós temos o burro, o cavalo. Mas no passado, no período da nossa colonização, era muito utilizado o boi e a vaca, ou seja, o gado. E aí, quando eu mencionei sobre eles, alguém deve ter estranhado e ter dito o seguinte: Vala, a professora errou falando sobre o gado, sobre o boi ou sobre a vaca. Não, eu não errei. Porque no nosso processo de colonização, lá na época dos engenhos, o primeiro animal utilizado para puxar as carroças, carregar as sacas, a carregar cana-de-açúcar era o gado, ou seja, o boi e a vaca. Com o passar do tempo, foi substituído pelo burro. Então, nós temos esses dois animais que fazem parte desse processo de agricultura tradicional. Lembrando mais uma vez a vocês que é a agricultura relacionada com a mão de obra, ou seja, o ser humano, ele coloca suas mãos no desenvolvimento da agricultura. Não se utiliza de máquinas, não se utiliza de tecnologia. Aqui nós já temos o tipo de agricultura moderna, que apresenta quais características? Utilização de tecnologia, e essa tecnologia favorece principalmente na agricultura de grande extensão, emprega menos mão de obra, ou seja, é mais industrial do que humano, utiliza tecnologia no transporte e produção, e aí nós temos um exemplo de agricultura empresarial. Por que é chamada de empresarial? Porque eles precisam de grandes investimentos para comprar esses maquinários para uma grande extensão agrícola. E aí vimos também no decorrer das nossas aulas ano passado que a agricultura também é classificada em intensiva e extensiva. Qual a diferença de ambas? Intensiva nós temos altos investimentos, alta produtividade, maquinário, técnicas agrícolas, insumos. O que são esses insumos? Adubos e pesticidas, geralmente destinados para o mercado externo. Então, você pode observar que, para praticar essa agricultura intensiva, vai se colocar em prática a agricultura tradicional ou a agricultura moderna? E aí, qual vai andar junto com ela? Quem falou agricultura moderna acertou, porque existe uma necessidade de grande investimento, de uma grande tecnologia a seu favor. Então, a agricultura moderna, a agricultura empresarial, a agricultura intensiva, elas giram em torno de um mercado externo. Tudo que é produzido dentro do nosso território, ele é levado para fora. Ou seja, o investimento é maior e eles vão ter um lucro maior. Já a agricultura extensiva, ela está relacionada com que tipo de agricultura que vimos no começo da nossa aula? Exatamente, a tradicional,
a familiar. Está relacionada com a exploração da terra. Nós temos grandes proprietários, ferramentas e técnicas rudimentares, aquelas que eu falei lá no começo. E aqui, ó, nós temos a imagem que mostra algumas. Nós temos a foice, além delas nós temos pás, enxadas, ciscador, carro de mão, ou seja, utiliza muito a mão de obra, ou seja, colocar em prática as suas mãos. Tem uma produtividade baixa, é voltada mais para o mercado interno, porque eles não conseguem competir com os grandes empresários, e é destinada a um trabalho braçal, como eu mencionei para vocês, é colocar a famosa mão na massa, ou seja, ele mesmo que vai fazer todo o trabalho. Não existe a máquina a seu favor. A agricultura extensiva, familiar, tradicional, está relacionada com baixa produtividade. Agricultura intensiva, moderna e empresarial está relacionada com alta produtividade. E como mencionei para vocês no começo da nossa aula, que hoje iríamos rever, observar as características sobre duas atividades econômicas, agricultura e pecuária. Uma já vimos, que foi a agricultura. Agora vamos observar a pecuária. Então, ela está relacionada a quais características? Criação, e quando eu falo de criação, é exatamente com relação aos animais, qualquer espécie de animal. Domesticação e reprodução de animais. O que é essa domesticação? Eu crio animais para o consumo próprio ou a reprodução de animais para produzir em grande escala. Então, eu preciso ter uma intensiva e uma extensiva, uma tradicional e uma moderna. Vamos observar cada um no decorrer da nossa aula. Então, a pecuária ela tem como objetivo fornecer alimentos, carne e leite, couro, através de vestuário, tapetes, bolsas, sapatos, entre outros, adubo, que é o esterco, famoso cocô dos animais, meio de transporte, que eu mencionei para vocês lá na agricultura, lembra? Principalmente na tradicional, o gado, boi e vaca, lá no período colonial, e atualmente nós temos o burro, o cavalo, fonte de energia e a força do trabalho. Então, na pecuária, gira em torno dessas ações. E assim como a agricultura, a pecuária também é definida em intensiva e extensiva. Então, vamos observar a intensiva, de que forma ela ocorre, como ocorre esse processo. Nós temos o animal fica confinado, ou seja, ele fica preso em um espaço. A sua alimentação gira em torno de rações complementares. Aqui nós já temos um acompanhamento veterinário da alimentação, todo um processo de cuidado com esses animais. Passa por inseminação artificial. Aqui os veterinários ajudam nesse processo de inseminação. Nós temos assistência veterinária para esses processos. Desenvolvimento para obter leite e carne. Então, o gado, por exemplo, ele pode ser criado para produção de leite e derivados ou para corte. É comum em países europeus e também no nosso país. O Brasil também se destaca com esse tipo de pecuária, principalmente na nossa região centro-oeste e na região sul do Brasil. E a pecuária extensiva, o animal fica solto no pasto, e aqui vocês podem observar na imagem que o animal ele não tem nenhum tipo de fiscalização com relação à sua alimentação, com relação a ele não se machucar, a sua pele, a ele ficar exposto ao sol. Aqui o animal ele é criado solto e ele vai se alimentar muitas vezes com o que ele encontra no pasto, ou seja, com aquilo que a gente chama de mato de capim. A pastagem geralmente é natural, exatamente o que ele encontra dentro da terra para se alimentar. As melhores pastagens são pampas e planícies, que ficam localizadas principalmente no centro dos Estados Unidos. Mas quando a gente fala de Brasil, nosso país, tanto como a pecuária intensiva se desenvolve principalmente na região centro-oeste e na região sul,
A extensiva também ocorre da mesma forma. Ela também se destaca nessas duas regiões, centro-oeste e sul do Brasil. A sua finalidade é corte e leiteira. Fala, professor, e a intensiva também não é? Sim. Tanto a intensiva como a extensiva têm uma finalidade de corte, ou seja, a carne que a gente come e o leite com seus derivados. Só que lá na intensiva é para um mercado externo, é uma exportação. Existe um grande empreendimento ao redor dela. Modernização, veterinários, alta tecnologia, estufas, ração destinada para os animais, tem todo um tratamento. Já aqui na extensiva, não. É para um processo menor, o mercado é interno, não tem grande produtividade, porque a maioria dos fazendeiros que praticam esse tipo de pecuária não tem grandes investimentos com alta tecnologia, então aqui é voltado para o mercado interno e a pecuária intensiva é voltada para o mercado externo. Então, recapitulando o que vimos na nossa aula de hoje, estudamos sobre atividade econômica, agricultura e pecuária, conteúdo de revisão, onde a agricultura pode ser definida como tradicional, familiar, que é aquela praticada com a mão de obra, tem pouco investimento e utiliza pá, enxada, ciscador, e a sua produção é mais para o seu sustento. Já a agricultura moderna, empresarial, é aquela voltada para o mercado externo, tem uma maior produtividade, utiliza-se mais maquinários do que mão de obra. Vimos também a questão da pecuária, que pode ser também intensiva e extensiva. Quando é praticada a intensiva, o gado é criado preso, mas tem grandes investimentos tecnológicos, tem ajuda, estudos de veterinários, processo de inseminação, todo um tratamento com esses animais é voltado para o mercado externo, ou seja, exportação. E a pecuária extensiva, o gado é criado solto e é voltada mais para o mercado interno, mas ambos, tanto com destino para corte, como leite e seus derivados. E aí, lembrando a vocês que tanto a pecuária intensiva como a pecuária extensiva, elas têm grandes domínios no nosso planeta, Europa, Estados Unidos. Lembrando, Estados Unidos é país, Europa é continente, mas dentro do território nacional, ou seja, dentro do Brasil, a pecuária se destaca na região centro-oeste e na região sul, tanto com a intensiva como a extensiva. E a agricultura, ela se destaca da seguinte forma: quando se fala de agricultura, nós temos a moderna, voltada mais para a região sul do Brasil, região centro-oeste, onde se destaca com a soja. Já na região sul, nós temos a produção de frutas, e aí principalmente a uva, que vem a produção industrial com o vinho. Já na região nordeste, se destaca com a agricultura mais familiar, mais tradicional. Por quê? Porque é uma região que pratica mais essa questão de subsistência, ou seja, de sobrevivência. Aqui encerra a nossa questão de conteúdo, mas espera aí, não acabou. Tenho outras informações para vocês. De que forma vamos conversar, dialogar, como eu vou avaliar vocês? Calma, vamos lá. Primeiro, as nossas videoaulas vão ser postadas no canal do YouTube. Como você vai saber que estará disponível? Na agenda que você vai olhar no site da escola. Então, lá vai ter o dia que a aula vai estar disponível. Lá vai estar as atividades que eu vou sugerir. E aí você vai no Class, realizar a atividade do livro ou do caderno e enviar a foto lá. Lembrando que atividades do livro e Class devem ser enviadas, atividade do livro e caderno devem ser enviadas as fotos no Class. Fiquem atentos aos prazos de entregas, porque existe pontuação em cada uma dessas atividades. Passou do prazo, você não vai mais receber esse ponto de avaliação. Fique atento a isso. E os TDs que deverão ser entregues na escola. Lembrando que agora é TD mensal. Então, todas essas informações, fiquem atentos a elas no decorrer das nossas aulas. Prestem atenção a tudo que for postado na agenda da escola, no Class. E vamos encerrando por aqui.
Então, tchau!